Prepare for a rude awakening. Prepare para um rude despertar. Michael Rood falando em Israel. As festas de primavera, parte 7, parte 1 de 2 do dia milênio do Senhor. Shalom, aqui é o Mike Rood. Eu estou de pé em frente a uma piscina antiga que servia para batismo aqui na base do Monte do Templo em Jerusalém. Durante os cursos dos últimos 6 episódios, aumentamos o nosso conhecimento sobre as festas do Senhor, que são celebrações santas que todos os israelitas foram ordenados a observar para sempre. Todos os israelitas entenderam que cada uma das festas santas do Senhor são sombras ou lembranças de boas coisas que tinham acontecido no passado. Mas Shaul, um estudante brilhante entre os primeiros fariseus do século, que comunicou uma revelação incrível aos judeus messiânicos do seu dia. Shaul, ou Paulo, como ele é conhecido no Ocidente, diz que a festa do Senhor são sombras de imagens de boas coisas vindouras no futuro. A festa do Senhor são literalmente sombras de imagens proféticas detalhando o que o Messias iria realizar para o seu povo. Junte-se a nós nos estúdios de televisão onde a apresentação de multimídia sobre as festas, profecias e festas do Senhor foram gravadas pelo Cube Profético. Isso é a Profecia 101. Agora, episódio 7 da série de 26 partes sobre as profecias e as festas do Senhor, o sábado, o dia ou o milênio do Senhor. Depois da publicação do calendário, fui convidado para uma conferência pela Sociedade Israelense da Lua Nova em Israel. Eu estava entre os judeus rabinos, ortodoxos e messiânicos, e foi lá quando eu estava numa reunião, e já que há tantas dessas conferências ao redor do mundo, não vamos tocar no nome dessa conferência, mas foi lá que eu conheci um judeu caraita que vinha trabalhando no estado de Aviv, da Cevada, por 10 anos. Seu nome, Nehemiah Gordon. E aqui estamos sentados no extremo sul do Monte do Templo. A data é 9 de novembro de 1999. Em poucos tempos estaremos do lado do Monte das Oliveiras com cerca de 40 judeus. Os judeus rabinos, caraitas e messiânicos juntos pela primeira vez em quase 2000 anos para declarar um novo mês no dia celestial exato do Monte das Oliveiras. Aqui você está olhando sobre a cidade de Jerusalém, com o prédio mais alto sendo o hotel YMCA, em frente ao hotel Rei Davi, e aí está o primeiro raio de luz da lua nova no mês de Mashahon. Naquela noite eu trouxe um saco de cevada israelense nascida no local, um saco cheio de cevada. Era a última cevada que achamos no local e ao redor da área de Jerusalém. Naquela noite os levitas, os sacerdotes e todos aqueles presentes colocou a mão no saco da cevada e jogou do lado do Monte das Oliveiras. Nós plantamos a cevada no Monte das Oliveiras, onde o sacerdote plantou há mais de 3.000 anos atrás. E naquela época nós nem sabíamos que estávamos plantando no mesmo lugar que os sacerdotes tinham feito 1000 anos atrás. Quando jogamos as sementes da cevada ao lado do Monte das Oliveiras, nós sabíamos que, quando a cevada estiver Aviv, que indicaria o começo do novo ano. Naquela noite, a Organização de Amigos Internacionais, a Sociedade Israelense da Lua Nova e a Sociedade da Cevada Aviv fizeram o seu primeiro ato de ajudar os judeus na terra de Israel plantando as cevadas. Aqui vemos o que acontece agora dentro dos próximos dias. Plantamos 8 campos de cevada na terra de Israel, 8 campos de cevada. E aqui eu estou plantando cevada usando essa pá. Os estudos bíblicos se tornam cansativos de vez em quando. Aqui é Bruce, ele é um levita, um judeu rabino, e ele está plantando a cevada junto com Mishaia, que é um judeu messiânico. Ele está plantando cevada bem em frente da casa do Bruce. Agora, esta é Susana. Susana é também uma levita. Aqui ela está plantando cevada em Jerusalém. E naquela noite, quando terminamos de plantar a cevada, no dia 1º de Mashahon, novembro, no Monte das Oliveiras, plantamos com os levitas pela primeira vez desde a destruição do templo. Depois ficamos observando durante um ano o estado de amadurecimento da cevada, ou seja, Aviv. Depois de um ano voltamos e ficamos observando o amadurecimento da cevada e sabíamos que o aparecimento da lua nova no dia 5 de abril, a cevada tem que estar Aviv para ser declarado o mês de Aviv.
nós esperamos a cevada estar em Aviv, mas este ano, neste tempo, a cevada não ficou Aviv. Então plantamos novamente cevada em 8 campos em solo judeu com os levitas no 8º mês, e novamente porque as últimas chuvas se atrasaram uns 2 meses, a cevada não ficou Aviv no tempo desejado. Então um 13º mês foi adicionado no calendário novamente. 2 anos consecutivos a cevada não ficou Aviv. Então, um mês extra, o 13º, foi adicionado ao ano. Chamamos de Adar. Por quê? Esse é o mandamento de Deus. A cevada tem que estar Aviv para que o mês seja declarado mês de Aviv e o ano de Deus começar. Nessa outra viagem de volta a Jerusalém, deixamos o Cairo a 1h da tarde, no dia 5 de maio. E naquela manhã estávamos ao lado do Monte das Oliveiras, às 10 horas da manhã. Tiramos essa foto. A cevada estava plantada no Monte das Oliveiras, foi declarada Aviv pelos levitas no dia 5 de maio do ano 2000. E foi aqui. A cevada está bem em frente a essa preda. Foi aqui que a plantamos, do lado do Monte das Oliveiras, mostrando para baixo o Monte do Templo. A cevada estava em Jerusalém, estava em Aviv. Quando olhamos para o calendário bíblico hebraico, para lhe dar uma visão geral de como o calendário opera em primeiro lugar, esse calendário está correto, baseado no amadurecimento da cevada na terra de Israel, para a primavera de 1999 a 2000. Aqui tem a data exata da criação e também inclui o ano exato da criação baseado em calendário astronômicos. Quando você abrir o seu calendário, você vai ver no topo da página, você terá os dias da semana. Você percebe que eles estão nomeados com nomes de deuses pagãos. Eles mostram o primeiro dia até o sábado. E o dia de sábado é o único dia que tem um nome. E você pode ver a cor gradiente abaixo de cada um desses dias. Que o dia começa no início do pôr do sol e vai até o pôr do sol do outro dia. Agora você tem a estrutura, e depois de ter essa estrutura, em que todos os dias estão em seu lugar, então você tem uma linha fina de que ele dá a data pagã, ou data gregoriana. Mas por que você quer fazer isso? Porque enquanto você está aprendendo o calendário do tempo de Deus, se você tiver alguma dúvida, por exemplo, sobre que dia é, você pode sempre achar um pagão andando pela rua e perguntar que dia é. Depois de saber o dia pagão, só precisa voltar ao calendário de tempo de Deus e procurar a data equivalente. Bem prático, não? Neste mês mostrando está o Etanim, ou o mês de Tishri, como vemos aqui no topo do calendário. Vocês veem aqui no primeiro dia do mês, começa no segundo dia. O segundo dia em inglês é Monday, na cultura americana. Esse nome vem do deus pagão de Lua, ou Alá. Você pode ver que a Lua apareceu 51% de iluminação em 10,05 graus acima do horizonte. Ela ficará claramente visível na terra de Israel. Este é o primeiro mês, o dia do mês. Agora pode começar a contar os números do mês e ir até ao dia 30. Do topo do lado direito você vê a data em hebreu do mês de Hashan, do ano 5760, escrito em vermelho. Neste calendário hebraico, a data estava errada por 1 mês e 240 anos. Mas 240 anos não é importante nesse momento. Debaixo da data bíblica tem todas as datas gregorianas aqui, para que você possa saber, ter uma referência em como encontrar uma data em certo tempo, em um certo ponto no tempo. Também no topo você vê o ano de 6000, que é também 1999. Então este é um calendário do ano passado. Você pode ver todos os dias santos acontecendo neste mês. Os sábados sagrados marcados em vermelho. Nisso você poderá saber quando os sábados sagrados acontecem, neste ano específico. Porque Deus disse, sejam eles para sinais, para tempos determinados, para dias e anos. Deus colocou os sinais nos céus, mostrando o final do início, e que fala da história da redenção do homem. Vemos que ele colocou as estrelas, o sol e a lua e planetas para determinar os dias e os anos. Temos visto também que os sinais vão determinar as suas estações. A palavra estação é a palavra Moadim. Moadim significa tempo determinado, ou que chamamos de festas do Senhor. E para saber com mais detalhes sobre a festa do Senhor nas Escrituras, é só pegar a Bíblia, balançar ela um pouco e virar a página que ela abrirá exatamente em Levítico 23, porque esse é o seu favorito capítulo em toda a Bíblia. Então, a sua Bíblia abre lá. Bom, se não abre desse jeito, então você terá que fazer um pouquinho mais de esforço. Em Levítico 23, que começamos, como fala aqui,
Depois falou: o Senhor, sabemos que foi Yohe-Vavhe, Yahweh, a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Yahweh que convocarei serão santas convocações. Essas são as minhas solenidades. Essas são as solenidades do Yahweh. Elas não são as solenidades judaicas. As festas são dele, mas você tem que celebrar como sendo santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. A palavra solenidades é a palavra Mekra. A palavra Mekra significa ensaio. Em cada uma dessas festas são ensaios sagrados. Através da história de Israel, olhamos para essas festas como sendo ensaios de boas coisas que aconteceu no passado. E esta é a única maneira que podem ser entendidas. A extrema importância de cada festa foi demonstrada quando o Messias cumpriu todas as festas da primavera. As festas de Deus, na primavera e no outono, são sombras de imagens de boas coisas vindouras que o Messias tem que cumprir. Por quê? Porque olha nos evangelhos uma das 2 semanas antes da crucificação, quando Yeshua falou aos seus discípulos e disse: quem os homens falam que eu sou? E eles responderam com muitas perguntas. Alguns falam que você é um bom profeta, outros falam que você é um professor. Depois ele falou: e o que falam para eles o que eu sou? Pedro respondeu ele e disse: você é o Messias, você é o Filho de Deus vivo. O Senhor falou, e o Senhor falou: você está abençoado, Pedro. Carne e osso não te demonstrou isso para você. Eu não tenho mostrado isso para você. Meu Pai mostrou isso para você. Mas não conte isso a ninguém. Não conte isso a ninguém. 2 semanas antes da crucificação, ele ainda está falando: não conte isso para ninguém. Quando pessoas com demônios clamavam: eu sei quem você é o Messias, você é o filho de Davi, ele comandava eles: cale a boca e sai deles. Ele não deixava eles falar que ele era o Messias. Por quê? Porque ele falou: não conte para ninguém, porque eu tenho que ser íntegre, eu tenho que ser crucificado e eu vou levantar no 3º dia. Ninguém poderia saber quem ele era. A primeira vez que ele veio em missão secreta. Ele veio como servo sofredor, para pagar pelo seu sacrifício expiatório dos pecados da humanidade. Ele veio literalmente como um cordeiro pascal para cumprir esse papel, como um cordeiro pascal, que seu sangue seria derramado para a remissão dos pecados. E se Satanás tivesse conhecido de que as festas do Senhor são sombras de imagens de boas coisas vindouras, ele nunca teria sacrificado o Senhor da glória. Foi isso o que o apóstolo Paulo disse, que ele não teria feito isso. Essa é a razão do porquê Israel não podia saber até depois da ressurreição. E quem o Messias falou primeiro foi os 2 discípulos, que foram tão magoados, tão tristes e tão desanimados que eles deixaram a companhia dos crentes. Ele apareceu para eles primeiro, ele encorajou eles primeiro, ele animou o coração deles e eles ficaram tão animados que eles correram de volta na maior rapidez de volta para Jerusalém. Eles falaram: por acaso o nosso coração da gente não estava queimando de alegria? Por acaso o nosso não ardia dentro de nós, enquanto ele abria o nosso entendimento das Escrituras, enquanto ele andava com a gente? E foi isso que aconteceu com a gente quando a gente começa a conhecer sobre as festas do Senhor. Assim como o Senhor falou: essas são as minhas festas e elas são os seus ensaios. Minhas festas, seus ensaios.